Vamos meditar na Palavra de Deus com o tema Corpo, Alma e Espírito. Em Lucas capítulo 46, em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, está registrado: Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Estudo da Palavra de Deus sobre o corpo, o ser humano, a alma, o nosso coração, que é o centro de todas as atitudes vinculado com a consciência. Espírito humano é a parte de respiração do ser humano que tem comunhão com Deus. Nesse desenvolvimento da mensagem, vamos meditar para distinguir, para separar no nosso entendimento o corpo, que é o físico e imaterial, nossa conexão com o mundo. O corpo, a alma e espírito representam as dimensões humanas. Deus é trino, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Como o homem é dividido em três partes, que tem a essência do homem, que é o corpo, alma e espírito. Então, estas três partes representam as dimensões humanas, a sua formação feita pelo seu Criador, Deus, o Todo-Poderoso. O corpo é o físico, é material, nossa conexão com o mundo. A alma é o centro da personalidade, das emoções e intelecto. É a mente, é a vontade. E o espírito é a parte mais profunda, a conexão com Deus, o sopro da vida. Então aqui nós vemos as distinções do corpo, da alma e do espírito. Enquanto o corpo é transitório, a alma é a essência imaterial, não é tangível, não se pega. E o espírito é vida espiritual. Corpo transitório, alma, essência e imaterial. E o espírito é a vida espiritual. São vistos como eternos em muitas tradições, muitas religiões que existem, conceitos que existem, filósofos, todos os estudiosos, eles veem como partes da alma e do espírito como uma parte eterna. Então, com o espírito sendo o elo com o divino, enquanto o corpo é transitório, a alma é essência imaterial e o espírito é a vida espiritual. São vistos como eternos em muitas tradições, como espírito sendo o elo com o divino. Então, o espírito, parte do homem, o espírito humano, que faz o elo com o divino. É a conexão. E a alma é o eu interior. Para exemplificar, é o DNA espiritual de todo ser humano. Cada alma dará conta de si diante de Deus. Então é o DNA, é o seu interior.
é aquilo que representa um ser único, aonde representa como uma digital. A sua alma, ela é imortal e ela representa você diante de Deus. Como em uma analogia do celular, onde o corpo é o aparelho, os dados é o que vai dentro desse aparelho, que se chama de alma. E bateria, conexão, espírito, é o que é o espírito, a bateria, a conexão, aquela que faz ligação com o desenvolvimento neste aparelho chamado corpo. Então é a conexão, é a bateria que faz permanecer sendo utilizado este corpo. Então a vida do homem, a respiração do homem é que faz ele estar em conexão. É a vida que faz a alma estar neste corpo. Então, e foi Deus que Deus, quando soprou nas narinas do homem, quando criou, então ele deu vida ao corpo. E a alma fez com que ela pudesse existir naquele momento. Distinções principais: o corpo, o físico. O corpo é a parte material, visível, tangível, é aquilo que todo mundo vê uns aos outros, é o corpo. O corpo permite interação com o mundo através dos 5 sentidos. Então, os nossos sentidos, ele permite que estamos vivos. Então, através dos 5 sentidos que o homem tem em seu corpo. O corpo permite interação com o mundo através dos 5 sentidos. Então, é no corpo que sentimos. O corpo é temporário, retorna ao pó. Deus, na sua onipotência, ele pegou o pó, fez o homem e fez então do pó. Então o corpo, ele retornará ao pó e ficará sem nenhuma valia para a eternidade. O corpo é temporário. O corpo, ele passará. As dores, a velhice, sente-se no corpo. Segundo algumas visões, segundo algumas visões, a alma, o pessoal, o emocional. Então, segundo essas visões, como que se vê a alma é o pessoal, é o emocional, identificando a alma com mente, com coração. O coração, ela tem a tipologia, a exemplificação como o centro das emoções, que é ligado automaticamente à mente. Então, esta é o DNA do homem, onde é eterno, para sempre. A alma é a essência imaterial. É com ela que o eu pensa, é a mente, sente e tem vontade, envolve o coração. A mente funciona e as pulsações do coração aumentam porque é a alma da pessoa que está agindo. Ela pensa, ela age e ela se responsabiliza por aquilo que ela faz. Então a alma é imaterial, é o eu que pensa, é a mente que sente vontade e que automaticamente envolve
o coração físico, e a mente ela se torna física, mas ela se torna também o centro da responsabilidade chamado alma. É com a alma que daremos conta diante de Deus por tudo que o corpo se beneficiou, que o corpo agiu, através da mente, das emoções que nós sentimos. A alma abriga memória, emoções, personalidade e intelecto. É ali que é o eu da responsabilidade com que nós biblicamente chamamos de alma. A alma diferencia um indivíduo do outro. A alma é diferente de um para o outro, porque cada um se responsabiliza diante da liberdade que tem, que Deus deu ao homem. A alma é como os dados de um celular. Espírito, o divino, é aquilo que Deus tem de conexão com o ser humano como essência. Deus fez o homem à imagem, que é o corpo, e a semelhança, que é as coisas que são eternas. Alma é eterna e espírito é o fôlego de conexão que Deus deu para a alma e o corpo ter conexão com o divino, com Deus. O espírito é o sopro de vida. O espírito é o sopro de vida dada por Deus, o princípio vivificador. Então, quando o nosso espírito se alegra, como Maria se alegrou, e a sua alma queria, o seu intelecto queria divulgar as maravilhas que ela estava sentindo, que ela expressou: pelo meu Salvador, o meu Deus. Então, quando tem o reconhecimento de um ser humano como Maria e como outros que teve o privilégio de ter experiências com Deus, e nós que temos experiência com Deus, a nossa alma em conexão com o Espírito faz com que nós vivificamos o nosso corpo, e o nosso corpo começa a obedecer o princípio que interliga, que liga nós a Deus. É o sopro de vida, é a conexão. Na palavra de Deus diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Espírito humano que sente a conexão com Deus, e o Espírito Santo de Deus, já a terceira pessoa da Trindade, vai nos conectar com toda a parte da Trindade divina. O Espírito precisa ser alimentado. Espírito precisa ser alimentado. Quando nós fazemos conexão do Espírito de Deus com o nosso espírito, ele está se alimentando, funcionar para ter um funcionamento plenamente como uma bateria de um celular. Se ela estiver descarregada, ela não vai funcionar como um celular funciona, como uma bateria carregada. Então, as perspectivas adicionais, como por exemplo a filosofia René Descartes, ele teve como corpo ao calor e movimento. É uma expressão filósofa de René Descartes, que ele diz que o corpo ligado ao calor e ao movimento. Então, nosso corpo é ligado com Deus através do calor e do movimento. A alma ao pensamento. A alma ao pensamento, que liga o quê? A mente. A palavra de Deus diz que nós temos uma mente de Cristo.
Nós podemos ter uma mente de Cristo com a nossa alma querendo ter esta mente de Cristo. Nas religiões mais antigas também, como o hinduísmo, eles também têm esse princípio da alma e do espírito ser ligado ao eterno, uma perspectiva de ver como imortal. O corpo sutil, imperceptível, como a mente, intelecto e distinto da alma. O corpo é separado da alma. O corpo tem divisões que não enxergamos, é imperceptível, porém existe esta distinção de corpo e alma. Atma é um termo usado no hinduísmo da Índia, da religião mais antiga, que transmigra a alma, corpo, que é eterno, o eu eterno. Então a alma é o eu, é o DNA, é aquilo que é eterno. Muitas vezes as religiões são distintas nas suas forma de crer, que muitas vezes levam a caminhos que não são conforme a palavra de Deus. Mas os seus conceitos muitas vezes podem ser parecidos, porém não têm uma integridade total com a palavra de Deus, por isso que existem muitas religiões. Na visão bíblica, corpo é igual à terra, que fica na terra, alma, emoções e mente, que é eterno, e o espírito, conexão com Deus. São distintos, mas unidos, como triuno, como trindade. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Humano, corpo, alma e espírito. Por que essa semelhança de três? Porque Deus fez as coisas para se identificar com Ele. Em resumo, o corpo é involúcro, que é templo, casa, onde recebe a alma e o espírito. O corpo serve como uma habitação da alma e o espírito. A alma é a personalidade, a mente, e o espírito é a centelha onde pega-se um fogo ou aquece-nos com o sentimento de que há uma conexão divina em nós. O Espírito é aquele que nos conecta ao transcendente, aquele que vai além dos limites. Então, com o Espírito, nós podemos conectar ao divino. Nós não vamos se preocupar com o temporário do corpo na terra, nós vamos se preocupar com o Espírito, com a alma que é transcendente, aquilo que não tem fim e que é imortal, sendo que as três partes formam o ser humano completo. Para nossa meditação em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano e o Senhor soprou no nariz dele a respiração de vida, e assim se tornou um ser vivo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, isto quer dizer corpo, e soprou nas suas narinas a respiração, que é o espírito, e assim se tornou um ser vivo. A alma, o querer, a mente, as emoções têm então o seu DNA, a sua responsabilidade diante de tudo que nós
queremos ser aquilo que nós propusermos ser diante de Deus, porque temos livre-arbítrio conforme a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, diz que Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui dá um resumo desta mensagem dizendo que nós devemos conservar o espírito, a alma e o corpo, para que não tenha nenhuma mancha de pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e essa mancha é para tirar diariamente, porque o pecado nos rodeia todos os dias, mas com o sangue de Jesus, o arrependimento, nós podemos estar livres dessas manchas. Para quê? Para o dia em que o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu, conforme 1 Coríntios capítulo 1 e 52, que diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então vamos crer e viver plenamente conservados. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento eu te agradeço por estes momentos de reflexões na Tua Palavra para melhor entendimento e sermos mais fiéis a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.